Fala, turma, bom dia. Hoje é dia 3 de fevereiro. Cheguei aqui um pouquinho mais cedo no escritório. Vamos fazer aqui uma marcação para o dia de hoje. Vamos fazer o seguinte: essa é a tela que eu uso no dia a dia e a tela que eu uso também para dar as aulas. Aqui é mensal, semanal, diário. Dá para usar isso aqui menorzinho também para ganhar mais espaço para os tempos que a gente mais usa, né, para tomada de decisões e tal. Então, assim, dando uma leitura bem rápida por aqui, no momento a gente está trabalhando na correção do mês passado. Até então, né, a tendência aí do mensal está de alta, mas a gente está fazendo um movimento de correção. E a gente sabe que é por isso que a gente sempre se baliza muito pelo gráfico horário. Na semana, não sei por que cargas d'água, minha plataforma não está carregando o passado do semanal, apesar de estar em WDO FUT. Mas o que eu sei é que aqui a gente também está trabalhando dentro da semana retrasada, no caso, que foi uma movimentação de alta. Então, aqui é como se a gente estivesse fazendo até então a correção na tentativa da retomada, também pela mesma razão pela qual a gente sempre dá muito mais ouvidos ao gráfico horário, que é um gráfico onde a gente muito mais rapidamente, né, a gente consegue identificar o que está acontecendo, identificar uma reversão, a continuidade de uma tendência e tudo mais, zonas de obstáculo, etc. E aqui, por fim, o diário, que foi o que balizou a movimentação que a gente pegou ontem, né? A gente viu que aqui era uma região de origem de baixa, a gente viu o mercado tentar várias vezes essa região do 493, a gente viu ele fazer falha de topo aqui, a gente viu ele tentar de novo devolver tudo e fechar na parte inferior dessa barra, né? E a gente conversou ontem sobre esse 22, que se rompido, que foi o presente que o Gap deu, né? Ele viraria uma baita de uma resistência e deu uma venda legal para a gente buscar essa zona de suporte, tendo cuidado, claro, com os pontos intermediários que apareceram aqui no horário. Então, para hoje, o que é que eu manteria? O mesmo 22, o mesmo 360, só que agora eu acrescentaria a abertura e o fechamento da barra de ontem, que estão balizando o universo da força em que o mercado se manteve concentrado dentro desse range que ele trabalhou, que a gente identificou ontem. Então, é como se o pregão de ontem estivesse contido dentro do range de força e esse range de força aqui, ó, continua válido até que o mercado prove o contrário. Se ele perder essa região daí, ele pode cair forte aqui até essa região do 431. E aí, por fim, a gente teria aqui mais dois pontos, que seria o 248 e o 203. Então, dá até para acrescentar aqui 248 e 203 aí também. Se o mercado for para essa região, a gente pode querer afinar, estudar melhor os pontos do horário e tudo mais. Mas esse intervalo aqui, ó, a não ser que no horário apareçam outras coisas, ele tende a estar bastante livre para fazer uma movimentação fluida aí até esse 303, certo? Pulando agora aqui para o horário, o que, que a gente tem? Mantenho essa marcação aqui, que foi aqui quando teve essa queda. A queda até então virou-se para uma movimentação de alta. Ontem a gente teve o fechamento aí acima desse fundo anterior, que estava contendo muito essa movimentação dessa alta aqui. Esse tal desse 68 segurou demais, mas até o final do dia ele conseguiu ser superado. Então eu vou passar essa marcação do 68 para o 71,5, que foi o fechamento do dia. Lembrando que o fechamento do dia está bem próximo de uma resistência no 74. Talvez, se o mercado abrir muito próximo do fechamento, ele até queira defender esse 74 para jogar para o 31. E daqui sim, desculpa, para o 61. E daqui sim, dessa região do 61, 60, comece a surgir uma movimentação de alta. Para quem sabe fazer essa correção aqui, ó, para a região do 292 ou da abertura, para brigar aqui e definir se hoje vai ser um dia em que ele vai tentar fazer o engolfo desse dia de ontem e retomar a alta, voltando para essa região do 493 que tem aqui em cima, mais uma vez, né? 493, era mais ou menos era esse fechamento aqui, ó, que ele estava arengando aqui, ó, arengou aqui, arengou, arengou. Aqui, aqui, aqui. Então, aí foi formando pontos mais baixos, ó. E aí, a gente está, até então, preso agora dentro desse range aqui. Então, ou a gente retoma essa movimentação, ou a gente cai para essa movimentação e, quem sabe, perde ela, indo na direção dos próximos pontos. A gente tem ponto aqui, tem um ponto do diário que não está aparecendo no horário, que está aqui, né? Mas se ele perder esse ponto aqui com força, ele escorrega para esse fácil.
Tem um pontinho aqui também do horário e do diário, ó, diário aqui, horário aqui. E a gente tem também um fechamento, uma origenzinha aqui também nessa região. Eu consideraria somente esse 203 mesmo, que foi aquele ponto que a gente, inclusive, acabou de marcar no horário. Então, aqui é como se o mercado estivesse no meio do caminho de toda essa movimentação aqui, sendo que ele fez uma sequência de 3 fundos descendentes, depois de ter respeitado esse ponto e não ter conseguido fechar nada aí acima, abrir uma super tendência. Graças a Deus ele ainda não abriu nenhuma super tendência, né, de alta. E aí ele está no meio do caminho, pode muito bem querer aqui, ó, fazer essa pernada aqui, ó, cumprir essa movimentação aqui em algum dia. Se a gente perceber que ele vai começar a fazer fenômenos gráficos de confirmação de baixa, né, empurrando o preço lá para baixo, a gente já sabe quais são os próximos pontos que a gente vai brigar. Certo? Então é isso. Em termos de pontos, já está bem marcadinho aqui, não tem muito mistério em termos de quais são os pontos que vão ser considerados. Juízo, bons negócios. Lembre-se de que não adianta assumir riscos grandes, o que adianta é você entender o que está fazendo e no final do dia ficar satisfeito porque fez o que tinha que ser feito. Combinado? Um abração, turma. Tudo de bom para vocês aí. Bons negócios. Tchau, tchau.